Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês aí um tutorial de desenho. Eu compartilhei esse desenho lá no meu Instagram e perguntei a vocês se vocês queriam tutorial e vocês falaram que sim. Então eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar como que é o meu processo de desenho. Esse desenho vai ser um desenho de natureza, de montanhas. Eu costumo desenhar muito com nanquim. Então eu comecei primeiro fazendo um sketch básico de como que seria o meu desenho com lápis e depois eu vou pro nanquim. O nanquim são aquelas canetas pretas que estão ali no cantinho e eu normalmente uso nanquim 01 ou 05. Para esse desenho eu vou utilizar o 01 na maior parte do desenho e eu vou utilizar uma técnica de pontilhado, que é uma técnica que você monta o desenho todo com pontilhado. Então eu comecei desenhando aí as minhas montanhas e aí eu vou demarcar essas montanhas com o pontilhado. Do lado direito das montanhas é a parte onde eu vou ter a sombra e do lado esquerdo é a parte onde eu vou ter a entrada de luz. Sempre vai ter uma parte mais escura e mais clara no desenho. Nas montanhas eu fiz o pontilhado e eu fui colocando, preenchendo os pontilhados durante todo aí o meu desenho. Eu juntei um pouco os pontinhos na parte dos cantos das montanhas e na parte que tem a sombra vocês podem ver aí que eu coloquei mais pontilhado. Quanto mais pontilhado, mais sombra eu tenho. Então eu coloquei esses pontilhados e as montanhas elas não são regulares, então eu coloquei algumas ramificações saindo das montanhas e na parte do canto, que é muito importante, na parte do canto de cima eu deixei um espacinho em branco. Porque o meu céu vai ser escuro, então se eu misturasse a parte do pontilhado com o céu escuro, eu ia misturar um pouco aí a forma da minha montanha com o céu. Então eu fiz o pontilhado das montanhas, deixando sempre uma marcaçãozinha branca ao redor aí dos cantos da montanha. E eu fiz isso com todas as minhas montanhas. Nesse desenho eu coloquei 3 montanhas como fundo e aí eu fui colocando as ramificações saindo da montanha. É importante vocês lembrarem sempre que desenhos de natureza, normalmente eles possuem um formato mais irregular. As montanhas vocês podem utilizar uma forma mais livre, vocês não precisam utilizar uma forma geométrica bem definida. Então foi isso que eu utilizei no meu desenho. Eu foquei em preencher bem com os pontos as partes claras e escuras e a forma das minhas montanhas elas são bem irregulares, então elas são diferentes para cada montanha. Esse desenho ele está dentro de um círculo, então eu estou fazendo todo o desenho contido nesse círculo. E aí na frente eu coloquei algumas árvores. Eu quando desenho árvores, eu procuro fazer sempre o tronco também um pouco irregular. E aí a ideia das minhas folhas são ramificações, então elas saem para fora e eu vou preenchendo essas ramificações de acordo com o formato da minha árvore. Nesse caso, foi isso que eu fiz. Eu fiz as minhas árvores com ramificações, mas sempre seguindo o formato de árvore de pinheiro, que foi a árvore que eu utilizei nesse desenho. Também é importante vocês lembrarem que as árvores, elas não são iguais na natureza. Então, eu tentei aí colocar cada árvore diferente uma da outra, mas seguindo o mesmo esquema de formato. Quando eu terminei de fazer todas as ramificações, eu fui dando um reforço na parte central, que é a parte de onde saem os ramos. E eu finalizei a parte de baixo colocando um contorno, não muito forte, mas eu queria colocar um contorno que fosse dessa parte aí do círculo, para demarcar esse meu círculo. No céu eu coloquei um círculozinho que é a minha lua, e aí eu fiz as minhas estrelas. As estrelas eu fiz elas saindo das montanhas para cima, então fica como se fosse um degradê de estrelas. E eu fiz várias bolinhas e aí eu fui contornando essas bolinhas com o meu nanquim preto.
Aí é trabalho de ter paciência para ir pintando tudo. Tem gente que utiliza uma caneta mais grossa para fazer esse tipo de desenho, para preencher. Tem gente que também utiliza toda a caneta preta e você pinta por cima e depois pinta o branco por cima. Eu prefiro pintar desse formato. Eu faço as estrelas, o formato das estrelas, e aí eu vou pintando e preenchendo ao redor com mais calma, porque eu sou um pouco perfeccionista. Então eu prefiro colocar tudo com calma, sem ser muito rápido, para conseguir aí ter um bom resultado. E aí eu finalizei demarcando esse meu círculo todo. E assim ficou esse desenho, é um desenho simples, eu espero que vocês consigam fazer. Se fizerem, me marquem lá no meu Instagram, que eu vou compartilhar depois com vocês as fotinhas. E é isso, meus amores. Deem um like se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que eu posso fazer outros vídeos como esse. E se inscreva no canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!